Semana passada, pela manhã, eu estava passando ali no hall da nossa comunidade e uma querida me parou, uma moça. E ela falou assim: pastor, não para. E eu, não para o quê, né? E ela começou a testemunhar sobre a família dela que vive na Alemanha e que, por causa da facilidade dos meios de comunicação hoje e dessa tecnologia, se alimentam da palavra de Deus através do site da nossa comunidade. E começou então a reunir as pessoas que entendem a língua portuguesa, angolanos, portugueses, brasileiros, e hoje eles se reúnem para poder ver os programas, para poder também participar do culto ao vivo. Estava ouvindo o Mattioli falar aqui. Esta comunidade também apoia mais de 40 missionários. Temos também os projetos nos quais nós estamos envolvidos. E é bom a gente saber, porque às vezes a gente perde um pouquinho da noção. Existe um projeto de entrega de CDs de mais de 300 mil CDs em 5 anos. Existe o projeto Dorcas, que são as irmãs que se dedicam no sentido de produzir material, roupa, para a Missão Vida, que é um trabalho com os mendigos, de recuperação de moradores de rua. Existe o Bethesda, que serve à comunidade de Londrina prestando atendimento, aconselhamento. Várias pessoas da nossa comunidade estão envolvidas nesse projeto. Existem os projetos com as crianças nas escolas. Enfim, a implantação e a implementação da estrutura de comunicação da nossa comunidade com um único objetivo: anunciar o Evangelho de Jesus Cristo e servir as pessoas a quem Deus ama. E isto Deus faz por meio da sua igreja. E às vezes nós não entendemos muito o que significa igreja. Nós pensamos que igreja é um local, um lugar ou uma instituição legal. Nós não falamos isso porque teologicamente nós aprendemos a dizer que igreja somos nós. Mas quando nós vamos vivenciar na prática, muitas vezes, a nossa relação com a nossa comunidade local é uma relação quase que de uso. Quase que uma relação que muitas vezes nós temos, mas que não expressa uma consciência de que nós pertencemos àquilo ali, que igreja eu não frequento, igreja eu vivo. E nós precisamos, às vezes, meditar um pouquinho nisso. E é sobre isso que eu gostaria de falar hoje com os irmãos, sobre esta realidade de igreja. Para isso, eu gostaria de meditar a partir do capítulo 16 de Mateus, do versículo 13 até o versículo 18. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro. Disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram,
mas meu Pai que estás nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Santo Espírito, esta é a tua palavra. É com temor e tremor, Senhor, que estamos aqui e pedimos que, em nome do Senhor Jesus Cristo, tu mesmo repreenda todo espírito contrário à vida, todo espírito de incredulidade, todo espírito, Senhor, de divisão, seja por ti mesmo repreendido em nome do Senhor Jesus. Nós nos recomendamos tanto para ouvir quanto para falar, na esperança de que, e na fé, de que o Senhor fale conosco nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Em 1989, aconteceu um fato histórico no mundo e todo mundo ficou sabendo. Foi algo espetacular, algo que foi noticiado no mundo inteiro. Todas as agências de notícia correram para aquele local na Europa e lá, então, anunciaram um fato que estava acontecendo, o muro de Berlim estava caindo e havia uma comunicação por detrás disto, a comunicação que a guerra havia acabado de fato. A Segunda Guerra Mundial havia acabado de fato, porque ainda que já tivesse sido declarada como acabada, o mundo ficou polarizado entre duas estruturas que nós conhecemos como Guerra Fria. E ficou polarizado entre aquela ideia onde uma ideologia pensava de um jeito, agia de um jeito, e a outra, uma seria representada pela União Soviética, que também já foi extinta, falando do socialismo, do comunismo, do marxismo, e a outra, a tese do Ocidente na figura dos Estados Unidos, dizendo do capitalismo como o jeito certo de ser gente, ou de viver a vida, ou de se organizar em sociedade. E quando caiu o muro de Berlim, ficou claro que o capitalismo havia vencido. O capitalismo ganhou. O capitalismo é o que está certo. E a partir daquele momento, começou então uma estrutura a se fortalecer cada vez mais, e essa estrutura funciona respeitando uma lógica que nós chamamos a lógica do poder. E a lógica do poder é uma só: quem pode mais, chora menos. E o cidadão vai sendo permeado por essa estrutura. Existe toda uma filosofia por detrás disso. Muitos vão dizer que isso não é uma ideologia, porque a única coisa que o capitalismo quer é lucro. A única coisa que justifica o capitalismo é o lucro. Mas eu consigo perceber que muitas das coisas que vão favorecer o lucro são facilitado, ensinado, semeado no nosso coração e na nossa mente por ideologias, por ideias, por filosofias, por pensamentos. E que aquilo vai sendo ensinado, massificado, vai sendo pressionado, vai sendo o tempo inteiro colocado na nossa mente. E quando nós vamos perceber, isso já se instalou como um sofisma, já se instalou como uma fortaleza de pensamento, que começa então a enviesar todo o nosso olhar, todo o nosso caminhar, toda a nossa maneira de ver e viver. Ainda que nós falemos o contrário, ainda que nós pensemos o contrário, isto exerce uma pressão muito grande sobre nós, gigantesca sobre nós. E quando nós olhamos para a realidade da igreja brasileira, nós vemos também que muita gente, talvez a grande maioria, pelo que o texto que nós lemos diz, precisa talvez entender o que é a igreja. Porque muita gente se aproxima da comunidade de fé ou do ambiente cristão, tendo em vista os benefícios que ela poderá sorver dessa estrutura. Então, muita gente se aproxima da comunidade de fé ou daquilo que é reconhecido como igreja, tendo em vista aquilo que de alguma maneira vai contribuir com o meu projeto pessoal, vai contribuir com a minha maneira de viver, com o meu jeito de criar os filhos, com as relações humanas que eu desejo.
E Jesus também se depara com esse questionamento, ou aliás, promove esse questionamento em meio daquelas pessoas. Jesus está indo para Cesareia de Filipe, um lugar distante. Ele quer sossego, ele quer paz, ele quer tranquilidade. Mas ele faz um questionamento sobre a opinião do povo acerca de si. Este é o texto onde, pela primeira vez, a palavra igreja aparece nas Escrituras. Jesus quer saber qual que é a ideia que a grande maioria tem dele. Qual que é a ideia que o povo tem de Jesus Cristo. E a ideia que o povo tem de Jesus Cristo é a associação com ele de um profeta. Aliás, os profetas mais significativos, eu já falei isso aqui em um outro momento, da nação de Israel. Uns dizem que o Senhor é João Batista, uns dizem que o Senhor é Elias, outro diz que o Senhor é Jeremias ou um dos profetas. Naquela ocasião nós falamos sobre a falta de significado de relacionamento, quando eu não me interesso pela identidade do outro. Quando eu não me interesso de fato por saber quem o outro é, a única coisa que eu consigo contemplar nele, ver nele, é aquilo que pode representar algum benefício e ganho para mim. É por isso que muitas vezes as pessoas, quando te conhecem, elas não perguntam o seu nome, o seu medo, os seus sonhos, ela não pergunta os seus problemas, ela pergunta o que você faz. Esta é uma ideia que tenta medir a mim e a você para ver quais são as possibilidades que se me abrem a partir dessa sua afirmação, dessa sua informação, daquilo que você me traz como sua função. Porque a partir daí eu consigo medir você. Eu consigo saber em que nível você está e qual proveito eu posso tirar dessa relação. Mas pouco me interessa, de fato, quem você é. Pouco me interessa saber dos seus problemas. Porque se eu tiver que saber dos seus problemas, eu vou ter que me envolver com você. Eu vou ter que ter comunhão com você. E provavelmente eu vou ter que abrir mão da minha vontade, eu vou ter que abrir mão do meu sossego, eu vou ter que abrir mão da minha vida em algum momento. Talvez eu tenha que abrir mão dos meus recursos. Talvez eu tenha que te emprestar uma grana. Vai que eu começo a ficar seu amigo de fato, e daqui a pouco você fala, então, irmão, eu estou quebrado. Aí você fala, irmão, eu vou orar por você. Irmão, eu não tenho comida para levar para minha casa. É uma notícia que você não precisava me dar. Essa informação você poderia deixar para um outro momento. Porque eu não quero esse tipo de problema. Mas Jesus sabe que a grande maioria daqueles que pensam fazer parte da igreja, ou que pensam estar na igreja, isso não é um assunto para nós. Eu não estou aqui querendo dizer quem é da igreja e quem não é. Esta é uma pergunta que nós iremos responder diante do Senhor. E esta resposta nos colocará dentro ou fora dela. Se Jesus Cristo para você é o Filho de Deus, isto é uma convicção no seu coração, isto não é uma informação que você recebeu na escola dominical ou que a sua cultura lhe ensinou, se de fato isto é vida em você, então você pertence à igreja de Jesus Cristo. Mas se para você Jesus Cristo é somente, pode ser qualquer coisa, pode ser João Batista, pode ser Elias, pode ser Jeremias, ou qualquer um dos profetas, o que me importa? Essa grande massa se aproxima de Jesus, tendo em vista os benefícios que Jesus pode lhe trazer. E Jesus as abençoa com muitos benefícios de fato. Jesus curou muita gente. Jesus alimentou muita gente. Jesus se deu a muita gente. Mas não faz parte da igreja aqueles que em algum momento talvez foram abençoados por Jesus. Não é isso que nos garante pertencer à igreja de Jesus Cristo? O que nos faz pertencer à igreja de Jesus Cristo é esta resposta que nós damos quando a pergunta se volta aos seus discípulos. Quando a pergunta se volta à minoria. Tá bom, o povo está dizendo isso. Eu fico imaginando esses camaradas que dizem assim... bom, nós precisamos exigir de Deus que Ele então te abençoe. Nós temos um rito aqui, um sacrifício a ser cumprido, e que se você passar por esse rito e por esse sacrifício, Deus ficará numa sinuca de bico e terá então que satisfazer
este desejo seu, esta vontade sua. Deus é aquele então que, e a graça às vezes é entendida dessa maneira, como o Silas falou muito bem aqui ontem, como estes benefícios que Deus fica no cantinho, obrigado a satisfazer, porque nós conseguimos colocá-lo no canto, encurralá-lo e dizer assim: agora você precisa fazer o que eu quero. Então, esta é a igreja do Jesus profeta. Esta ainda não é a igreja do Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. Então nós precisamos atentar sobre isso, porque nós precisamos pensar, igreja. Jesus, num determinado momento, então se volta aos seus discípulos e pergunta: mas tá bom, e vocês? O que vocês dizem ser o Filho do Homem? Jesus está falando sobre esta realidade que coloca uma distância entre Adão e Jesus, entre o que nós nos tornamos e o que nós deveríamos ser. Como os teólogos do Pacto de Lausanne cunharam uma frase que diz que em Jesus Cristo nós vemos Deus como é e nós como deveríamos ser. Há uma distância entre Jesus Cristo, o Filho do Homem, e o que nós nos tornamos e ainda assim chamamos de humanidade. Jesus Cristo é a verdade acerca de nós. Jesus Cristo é o que Deus nos criou para ser de fato. E quando Jesus pergunta isso para os seus discípulos, Pedro então toma a frente e dá uma resposta e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E dizer que é o Cristo, já expliquei isso aqui em uma outra oportunidade, dizer que é o Cristo não vai muito além do que um profeta. A ideia daquilo que é extraordinário. Lembra quando eu falei disso? É muito fácil você perceber alguém extraordinário e a gente deseja se associar às pessoas extraordinárias. É bom ser contado como amigo das pessoas extraordinárias. Nós queremos nos valer disso muitas vezes. Mas existe algo que vai além. Quando Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós também explicamos na outra oportunidade que o Cristo poderia ser, na ideia de Israel, um líder político que não acabaria com a injustiça, simplesmente alteraria os polos. Mas não é isso que Jesus veio fazer. Mas quando Pedro diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, então ele diz o seguinte: bom, Deus é 3 pessoas e uma delas está aqui conosco. Deus, este é quem criou todas as coisas, está diante de mim, está diante de nós. E nós então o adoramos. Então isso é um salto tremendo. Mas quando Pedro diz isso, Jesus fala: tu és bem-aventurado, tu és feliz. Aliás, é outra questão que uma hora nós precisamos tratar nos grupos pequenos. Lá na segunda-feira eu tenho tratado sobre isso. Por exemplo, a felicidade que Jesus diz que é para aqueles que lhes revelado que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Isto é que é ser feliz. Mas enfim, isso vamos deixar para uma outra ocasião. Esta é a resposta que nos coloca, que nos faz pertencer à igreja. Isto não é uma resposta que pode sair de nós. Jesus vai dizer para Pedro assim: isto não foi carne, nem foi sangue quem te revelou isto. Isto quem te revelou foi o meu Pai que está nos céus. Ou seja, nós somos alvos dessa revelação. É Deus quem se revela a nós. Ninguém pode subir aos céus e ninguém pode descer ao abismo. É Deus quem desceu ao nosso encontro. É Deus quem se esvazia da sua condição de Deus. É Deus que vem saber quem eu e quem você somos. É Deus quem se interessa por pormenores. É Deus que quer saber dos seus medos. É Deus que quer conhecer as suas fraquezas. É Deus que quer saber aquilo que vai no seu coração, porque Ele não tem problema em ter comunhão com você e comigo. Aliás, Deus é aquele que deixa a sua glória, que esvazia-se da sua condição de Deus para assumir plenamente a nossa condição, para nos entender de forma plena e poder dizer assim: bom, agora eu tenho como ajudá-los. Porque a palavra de Deus vai dizer que Ele, sendo tentado em tudo, pode socorrer os que são tentados. É Deus se amalgamando com o homem. É Deus se tornando homem para nunca mais deixar de ser homem.
Hoje eu gosto sempre quando eu tenho a oportunidade de declarar isso. Isso enche o meu coração de alegria, porque hoje um homem governa o universo. E isto me dá uma alegria em dizer, porque um dia Deus resolveu vir atrás de mim e atrás de você. E isto é o sentido da nossa vida. Isto é que é felicidade. É quando nós nos reconhecemos amado por um Deus louco, um Deus desesperado de amor, que dá a sua identidade no amor, que por mais que tenha poder, ou seja, por ter todo o poder, mesmo tendo todo o poder, fazendo o que bem quiser, como nos destruir e refazer do jeito que Ele quisesse, mas Ele se importa comigo e com você. Só que isso envolve da parte dele o serviço, porque somente Ele poderá, às custas do sacrifício do seu Filho, que é um sacrifício de toda a Trindade, nos resgatar desta condição em que nós nos metemos. Só Deus poderá nos trazer de volta para si. E isto envolve o serviço de Deus, o Deus que serve. E quando nós olhamos Jesus lavando o pé, nós começamos a entender. E Jesus falando para nós assim, então, vocês não me chamam de Senhor e de Mestre? E fazem bem, porque eu sou mesmo. Mas faz o seguinte, eu vim lavar pé. Fazei de igual modo uns aos outros. Aí nós começamos a entender o que é a igreja. Eu vejo algumas pessoas criticando a igreja. Não que a igreja não possa ser criticada, talvez em nenhum momento da história a igreja pode ser tão criticada como hoje. Mas às vezes, eu fico vendo algumas críticas como se eu estivesse fora dela. Quando eu digo assim, por exemplo, eu não vou naquela comunidade lá porque ela é fria. Eu não entendi que na minha cabeça, o que está atravessando a minha mente, enviesando a minha mente, fazendo com que a comunidade de fé seja um lugar onde eu vou consumir algo, que me faz olhar para a comunidade de fé, para a igreja, como se ela fosse uma loja, um shopping, um cinema, um lugar da onde eu vou tirar coisas para mim. Eu não consigo entender isso. Eu também a critico como se eu estivesse fora dela. Entenda, a primeira coisa que está atravessando a minha mente é que eu não estou percebendo que a minha relação com a igreja é uma relação de comércio. Eu vou lá se ela tiver algo a me oferecer. Se o ar-condicionado for adequado, se a música for no tom que eu gosto, do jeito que eu gosto, se os introdutores sorriem, se o ambiente é legal. Ora, o que é isto? Se não, o mecanismo que foi introduzido na nossa mente, que desde 89 veio se fortalecendo, e hoje eu acho que a minha relação com a igreja é uma relação de comércio, de consumo, capitalismo. E outra, eu só vou contribuir com essa igreja se ela manter esse serviço, prestar esse serviço a mim. Gente, onde nós vimos isso na Bíblia? É a primeira coisa. A segunda é que eu nunca vi, eu gostaria que vocês me mostrassem na Bíblia um texto que diz assim: vós, sede amados uns pelos outros. Existe esse texto nas Escrituras? Eu conheço um que diz assim: vós, amai-vos uns aos outros. Se há um problema na minha comunidade de fé, na comunidade em que eu frequento, se eu tenho a capacidade de criticá-la, eu preciso entender que isso só mudará a partir de mim. Se as pessoas são frias comigo, eu preciso ser calorosa com as pessoas, ou caloroso com as pessoas. Eu preciso então
Entender que eu preciso fazer parte da solução do problema e não parte do problema. Meus amados, nós temos este entendimento e nós precisamos entender o que é a igreja. A igreja não é um local, a igreja não é uma estrutura, a igreja não é uma organização social. Muitos vão atribuir à igreja primitiva a ideia de que ali existia um modelo perfeito de igreja não institucionalizada, o que é um erro, porque onde nós vemos diferença de funções, onde nós vemos a arrecadação, distribuição, local de reuniões, nós já temos aí uma instituição. O lugar da instituição é o lugar de vassala no reino de Deus. Ela deve servir a verdadeira igreja. A igreja daqueles que tiveram no seu coração a graça de serem alvos da revelação de que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Daqueles que não acham ou que não papagaiam isso como aqueles que ouviram falar, mas aqueles que têm esta convicção e que descansam nessa convicção e que são felizes não por causa da maré que ora sobe, ora baixa, não por causa de que os seus negócios estão indo bem ou estão indo mal, mas porque Deus lhes revelou que aquele homem que dividiu a história entre antes e depois dele é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele morreu naquela cruz, e ele me fez morrer para toda essa estrutura sórdida, que mantém o mal existindo, que mantém a competitividade existindo, que mantém uma ideia que quer subir, que quer ser servido, crucificado na cruz. E ressuscitou para nos dar a vida, para ser a nossa vida, para nos dar a condição de ser sal e luz num mundo que jaz em trevas, que jaz no maligno, para resplandecer como o sol, para ser luzeiros, para dizer: este caminho que o mundo está tomando é um caminho de morte. As pessoas são mais importantes do que as coisas. Deus é para ser adorado, Deus não é para ser extorquido. Deus não é para ser usado. Diante de Deus nós temos só duas opções: ou adoramos a Deus, ou rejeitamos a Deus. Mas não dá. Esta é a graça que nos está proposta. A graça de viver a vida com significado, de olhar para toda essa estrutura que nos cerca e dizer assim: isto é do maligno. E como igreja, viver em unidade. Para que serve isso aqui tudo então? O Mattioli falou um pouco aqui para que serve. Eu tentei falar um pouco também aqui no começo. Alguém bebe um copo de água? Alguém come um prato de comida? Nós bebemos um copo com água. E nós nos servimos de um prato com comida. A única função dessa estrutura toda aqui é facilitar para que os sedentos sejam dessedentados e para que os famintos sejam alimentados. Se isto aqui, gente, não tiver o seu lugar de vassalo no reino de Deus, daqui a pouco ela está consumindo as almas para poder ser sustentada enquanto instituição. Se eu não entender que isto aqui só tem razão de ser enquanto serve o corpo de Jesus Cristo, que é a verdadeira igreja. Qual que é a sua razão de vir aqui, se não de adorar a Deus? Em comunhão, em união com seus irmãos. Qual que é a sua razão de contribuir aqui?
senão que esses recursos sejam catalisados? Qual a sua razão para servir na comunidade de fé, senão que os dons e os talentos que Deus lhe confere sejam catalisados e canalizados no sentido de favorecer gente e de expandir o reino de Deus para a glória de Deus? E aqui nós precisamos entender algumas coisas também. Nós temos ouvido falar muito sobre Lilith esses dias, né? Alguém já ouviu falar de Lilith? Vocês já descobriram quem é Lilith, já, né? Isto mesmo. Existe uma tradição judaica que diz que Lilith foi a primeira mulher de Adão. Isso não está nas Escrituras, existe como uma tradição. E que essa primeira mulher de Adão havia sido feita do pó da terra como Adão. Do mesmo modo, Adão foi feito do pó da terra, Lilith também tinha sido feito do pó da terra. Só que isso começou a produzir um conflito entre Adão e Lilith. Não havia submissão, não havia sujeição um ao outro. Por quê? Porque eu sou igual a você. Pega um copo de água lá para mim. Mas por que eu tenho que pegar um copo d'água para você? Vai você lá pegar um para mim, ué. E diz que essa estrutura se fortaleceu e que não havia mais nenhum tipo de relação nesse sentido. Ela não se submetia a Adão e Adão também não se submetia a ela. E esta tradição vai dizer que ela conseguiu pronunciar o nome de Yahvé, que é um nome impronunciável, a soma de quatro letras do hebraico. E que, por ela ter pronunciado este nome, foi-lhe dado um poder espetacular e ela então conseguiu chegar ao céu, e lá Deus mandou ela voltar, e ela não quis voltar, e por causa disso os descendentes delas começaram a morrer, e ela então se transforma num demônio, e dentro dessa ideia vai atacar homens, vai atacar crianças, vai, enfim, causar uma série de problemas. Até que Deus então resolve ver que Adão não está bom ficar só, ele então diz assim, não é bom que o homem esteja só. Vamos fazer um negócio certo. Entenda, gente, isto não é algo dogmático, não estou afirmando isso. Eu estou simplesmente contando uma história para vocês. E eu queria ir para Gênesis 1, 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. A palavra de Deus vai dizer que Deus então formou quem? Tem alguém aí? O homem. E o que é o homem? Homem e mulher. Oi? A imagem de Deus é revelada no homem e na mulher. Nesta comunhão, nesta comunidade, porque Deus é uma comunidade. Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é Espírito. A ideia clássica é de que a imagem do homem está associada à imagem de Deus, tendo em vista o fato de que o homem é livre, de que o homem tem consciência de si e de que o homem é um ser responsável pelos seus atos. Portanto, mas os anjos também são assim, não são? Os anjos também
são pessoas ou têm uma pessoalidade e têm consciência de si. Com quem você pensa que está falando? Eu sou Gabriel, que ministro diante do Deus Altíssimo. Os anjos também têm liberdade. Desobedeceram a Deus e arcaram com as consequências dos seus atos. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina? Que Deus os tem reservado, quem? Aos anjos, que não guardaram o seu domicílio. O que nos diz, por que a anjos não é dito que eles são a imagem e a semelhança de Deus, mas para nós é dito, para os seres humanos é dito? Porque nós somos uma raça que pode ser uma, como Deus é um. Os anjos, não é que o anjo teve um relacionamento com a anja, e daí nasceu um anjinho ou uma anjinha, e foi, não. Por que o sacrifício de Jesus Cristo serve para nós e não serve para os anjos? Porque senão Jesus teria que morrer tantas vezes quantos anjos caíram. Tem sim, Tony. Mas enfim. Jesus teria que morrer por um, vem, sacrifica, por outro, vem, sacrifica, por outro, vem, sacrifica, por outro. Vem. Eles não têm essa condição de unidade, gente, como nós temos. Como eu e você temos. Vamos ler um texto para a gente esclarecer melhor isso? João, capítulo 17. Versículo 22 e o 23. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Eu lhe tenho transmitido a glória que tens dado, que tens me dado, para que sejam um, como nós somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amastes, como também amastes a mim. Quando Deus formou o homem, a Bíblia vai dizer que Deus tirou a costela de Adão, colocou no lugar carne e formou Adão, a Eva, dos ossos de Adão e da carne de Adão. A partir daí, Adão e Eva se entendiam como um. Por isso deixará o homem pai e mãe, unir-se-á a sua esposa e os dois serão uma só carne. Nós precisamos entender que a igreja não é um lugar de competição. Não é um lugar de competitividade. Não é um lugar de indivíduos. É o lugar de um corpo. É o lugar onde nós temos esta consciência trazida pelo Evangelho de que eu e o meu irmão fazemos parte de um único corpo. Somos um com Deus, como Deus o é em Cristo e como Cristo é em nós. Por que dentro desta mitologia de Lilith, ela não se submetia a Adão e nem Adão se submetia a ela? Porque havia uma individualidade. Não que você e eu não tenhamos individualidade, mas nós precisamos entender que a igreja de Jesus Cristo é um corpo. Eu não estou aqui para competir com você e você não está aqui para competir comigo. Jesus Cristo nos ensinou
que nós nos reunimos como um corpo e nós servimos uns aos outros como um corpo. Eu jamais posso dizer que eu não preciso de você. Do mesmo modo, você não pode dizer que não precisa de mim. Ontem falando com o PH, dizendo, imagine se a célula dissesse, eu não gostei dessa célula do meu lado aqui não, eu vou desgrudar dela. E uma fosse tomando o mesmo caminho do fígado, por exemplo, e fosse se desmanchando. O que aconteceria com o corpo? O que aconteceria com o corpo se o seu fígado desmanchasse? Morreria. Obrigado, Silas. E se o fígado sai inteiro, ele é alguma coisa aqui fora? Serve para alguma coisa aqui fora? Não. Mas ele só é algo dentro do corpo. Ele só é alguma coisa no corpo. Eu e você somos a mesma coisa. Como igreja. Igreja é isto. Nós precisamos uns dos outros. Igreja não é um lugar para eu ser servido. Igreja é um lugar para eu viver. E viver como corpo. Se eu estiver doente, tem os irmãos que vão vir em direção a mim para me sarar. Se um irmão estiver doente, eu posso ser instrumento de cura na vida do irmão. Eu não estou ali para competir com ele, eu não quero ser mais do que ele. O que existe talvez sejam vocações. E este é um problema. Às vezes. Vamos ler Efésios. Capítulo 4, do 1 até o 6. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito, do vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Que é a igreja, amados? Eu tenho às vezes umas crises comigo. Dessa última vez que o Ariovaldo esteve aqui, ele me ajudou bastante. E eu estava conversando com ele dentro do carro, e eu falei, uma dessas vezes também que ele veio, e aí eu tinha visto uma cena, ele abraçando um cara, e eu falei assim, você e o Glenn, vocês têm umas manias, né? Ele falou, do que você está falando? Eu falei, vocês abraçam uns tipos de gente. Aí ele falou, de quem você está falando? Eu falei, de fulano. Ele falou assim para mim, a Bíblia diz que eu preciso amar até os meus inimigos. E a Bíblia diz que é para a gente nos tratar com ternos afetos de misericórdia. Mas eu jamais dividiria um púlpito com ele. E ele disse o seguinte, ser hipócrita não é ser contrário ao que você sente, é andar contrário ao que você crê. A nós não nos cabe julgar ninguém. A nós nos cabe amar. E dizer que nós como igreja temos um cabeça, que é Jesus Cristo. E Ele governa sobre a sua igreja. E Ele vai colocar cada um aonde Ele quer. E aquele que não for, vai ter um dia que os anjos vão separar o joio
do trigo. Aquilo que não pertencer à igreja, Deus mesmo vai separar. Eu posso julgar uma coisa: palavra. Eu posso até não dividir púlpito com algumas pessoas, mas isto não me dá o direito de não tratá-las com amor e de não dar espaço para que o Espírito da ressurreição atue. Porque se eu a considero um incrédulo, ou alguém que pensa diferente de mim, eu preciso saber que um dia também eu já pensei diferente do que eu penso. E nós precisamos entender que o amor não é dogmático. O amor não é confessional. O amor é relacionamento. O amor é relacional. Deus, quando veio atrás de nós, não veio perguntar se a gente pensava igual a Ele. Não veio perguntar se nós agíamos como Ele. Deus simplesmente nos amou. E é isso que Deus tem tratado na minha vida. Eu sou muito pavãozinho, eu sei disso. E eu já dei muito grito aqui nesse púlpito aqui, falando de Beltrano, Ciclano e Fulano. E eu quero que Deus sempre me dê a graça de me indignar com a injustiça e com aquilo que não é evangelho segundo o que eu entendo nas Escrituras. Mas eu quero que Deus não permita que no meu coração se instale uma raiz de amargura com relação a ninguém. Eu vejo Jesus olhando para Judas, e Judas, ele sabia que ia traí-lo, e dizendo: amigo, aqui vieste. A palavra de Deus vai dizer que ele, amando, os amou até o fim. Nós somos chamados para amar. O dogma do Evangelho é o amor. Nós somos chamados para o serviço. De que igreja eu estou falando quando eu estou criticando? Se alguém pregar uma heresia, que eu entendo que isso fira a igreja de Jesus Cristo, a comunidade de fé local, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor me sustente para falar aquilo que eu creio. Não para dizer que é certo ou que é errado, mas para ser coerente com aquilo que Paulo vai dizer. Eu não fui negligente com a revelação celestial. Mas nós precisamos entender, amados, que o espaço que se nos dá na igreja de Jesus Cristo é entender que nós somos um corpo, que nós somos um. Eu falei um e fiz assim, né? Que nós somos um corpo. Que este aqui não é um ambiente para eu me servir dele. Este é um ambiente onde eu encontro pessoas que talvez precisam do meu serviço. Que este não é um ambiente onde eu vou gostar de todo mundo e todo mundo vai pensar como eu penso. Mas este é um ambiente onde a cruz pode trabalhar, esvaziando. Porque aquele que é Deus, sendo Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus. Antes esvaziou-se da sua condição de Deus, assumindo a forma humana e sendo reconhecido em figura humana. Se fez servo de todos e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Eu fico vendo o que está acontecendo no nosso país, os absurdos que nós vemos, e a igreja está calada. Por quê? Porque muitas vezes está competindo. Quem viu o vídeo da doutora Damares sabe do que eu estou dizendo. Se você não viu, procure no YouTube. Nós não podemos falar nada contra esta inversão que está se fazendo, mas eu quero dizer, a palavra de Deus é a verdade, e nós não podemos nada contra a verdade, senão em favor da verdade. Se nós nos reconhecermos como igreja, como corpo de Jesus Cristo, e deixar que Deus julgue entre nós, porque Ele é o único juiz, simplesmente firmados na rocha, convictos daquilo que o Senhor nos deu, dizer assim: Senhor, usa-nos como instrumento para tocar em quem quer que seja, seja bandido, seja mocinho. Sabe por quê, gente? Não dá para a gente ficar se medindo, porque a régua de Deus passou e fez assim, ó,
Deus encerrou todos debaixo do pecado para usar de misericórdia para com todos. Igreja, meus amados, nós precisamos uns dos outros. Esse é um lugar de serviço, um lugar onde a gente se ajunta como um corpo. Se o dedo quiser levantar esse banco aqui, ele não levanta, mas se as minhas pernas ajudarem, meu braço pegar, você levanta. A única razão para a gente estar aqui é para que Deus, que é sobre todos, que está em todos e age por meio de todos, possa nos usar no sentido de promover vida, de promover serviço, de promover comunhão, cura, saúde. Que os irmãos que estão lá do outro lado, que talvez a gente nem conheça, possa receber a influência da Igreja de Jesus Cristo aqui em Londrina. Como o Mattioli veio aqui falar, e a sua esposa. Que eu não tenho condições. Talvez você também não. Mas quando nós nos ajuntamos, começa a ficar viável alguma coisa nesse sentido. Amados, Deus nos fez um. Não permitamos que as bobagens, que nos atrapalhem. Eu tenho falado com o Glenn, vamos tocar no povo. Vamos falar com gente. Eu ouvi falar de um pastor da IURD que pegou uma pneumonia, doutor Junô? Pneumonia, orando em cima do teto, porque alguém falou para ele que ele tinha que pagar o preço pela sua igreja. Eu discordo totalmente da teologia da IURD, em gênero, número e grau. Mas eu quero dizer para você que vagabundo não faz isso, não. É alguém que pode até estar enganado, mas crê nesse engano. E sabe o que às vezes nós fazemos? Só meto o pau no cara. Eu tô falando de mim, viu? Contei a história do corneteiro. O corneteiro me ligou, gente. Vocês sabiam disso? Não sabiam, né? Não contei para ninguém. Alguém sabe do corneteiro? Não? Alguns sabem, né? Eu vi o corneteiro ali no calçadão, cambada de pecador miserável, vocês têm que se arrepender e tal. Eu falei, meu Deus do céu, o que é esse doido? Vocês precisam se consertar com Deus. Na hora que ele falou se consertar com Deus, eu dei uma fisgada até no tudo, né? Aí eu falei, vou dar um chute na canela desse homem. Esse homem não pode ficar falando bobagem aí não, rapaz. Cheguei lá do lado do cara. Não, primeiro eu não consegui. Daí eu dei aquela olhada, o cara é grande, né? Vamos dar uma volta. Vamos ver se eu tomo mais coragem. Voltei. Na hora que eu cheguei perto dele, o Espírito falou no meu coração assim, por que em vez de dar um chute na canela dele de cara, você só não pergunta sobre a vida dele? Aí eu cheguei para ele e falei assim, meu irmão, como é que você veio parar aqui, meu irmão? E ele disse assim, rapaz, vou te explicar, eu sou de Manaus, passei por um processo assim e tal, entrei numa depressão profunda e tal. Começou a contar a história da vida dele para mim. E como ele começou a contar a história, o meu coração começou a entrar no coração dele. E eu comecei a ter compaixão, a ter misericórdia, a ser um coração com ele. E eu falei assim, rapaz do céu. E ele começou a contar, ele falou, então, os pastores passam aqui, os caras me acabam comigo aqui. Eu falei, eu vim aqui para acabar com você também, pensei comigo. Mas não falei nada, né? Fiquei quieto. E ele, falei, Senhor, o que eu ia fazendo, né? Daí ele falou sobre um CD lá e o Maurício, liguei para o Maurício. Ele falou assim, tem algum... Eu falei assim, e esse CD seu aí? Ele falou assim, por quê? Você conhece alguém? Eu falei, olha aí, né? Eu falei assim, conheço. Peguei o telefone, liguei para o Maurício.
Maurício, estou com uma situação assim, você me ajuda e tal? Eu, Maurício, não ajudo e tal. Aí passou o dia combinado, ele me ligou. Que era uma semana depois, ele me ligou. E ele pegou e bravo, rapaz, o cara é bravo mesmo. Aí ele falou assim, ô varão, porque eu não falei para ele que era pastor, né? Ele falou, ô varão, tu falou que ia passar aqui. Ele tem um sotaque meio assim, tu não passou ainda. Eu falei, onde é que você tá? Ele falou, tô aqui no calçadão, espera aí, a gente vai almoçar junto. Passei lá no calçadão ali, devia o Daniel comigo, sentamos, onde é que você quer comer? Fomos num restaurantezinho ali, começamos a comer, quando de repente me chega um cara pedindo dinheiro. E eu peguei, enfiei a mão no bolso, dei um dinheiro pro cara, mas eu falei assim, mas antes de eu te dar esse dinheiro aqui, eu queria dizer um negócio para você. Eu queria dizer que Deus ama você profundamente. Eu queria dizer que Deus deixou a sua glória e que Ele veio aqui por causa de gente como eu e como você. E o cara, começou a chorar ali, caiu em pranto. Puxa uma cadeira aí, senta com nós. Ele sentou. Daí ele começou a contar a vida dele e tal, e a gente ministrando a palavra, e assim, a graça, o amor e tal, e que Deus fez e tal. Aí, rapaz, eu olhando aqui pro corneteiro, e o corneteiro só aqui, assim, ó. Aí eu falei assim, Daniel, vamos orar pelo irmão aqui. Aí oramos pelo irmão, o cara foi embora, a gente também estava. Ele falou assim, pastor, tem uns pastor que alisa demais, pastor. Que daí eu já tinha falado para ele que era pastor, né? Tem uns pastor que alisa demais e tal. Aí eu falei, chegou onde ele queria chegar. Aí ele falou assim, e João Batista, o que você me fala de João Batista? Raça de víboras. Aí eu falei assim, você tem que ver para quem que João Batista está falando, né? João Batista está falando para nós, irmão. Está falando para pastor e para padre, para esse grupo que ele está falando. Ele não está falando para o povo, não. Aí eu falei assim, eu vou te explicar quem é João Batista. E comecei, Aí eu olhei para ele e falei, irmão, sabe por que eu quero obedecer a Deus? Porque eu nunca fui amado, tão amado nesse mundo. Porque eu fui longe, mas eu reconheci que na casa do meu pai, nem os empregados passam porque eu estava passando. E quando eu voltei lá, ele pendurou no meu pescoço, me abraçou e me beijou. Me deu uma veste nova, colocou um anel no meu dedo, uma sandália no meu pé, matou um bezerro cevado e se alegrou. E isso foi tão precioso para mim, irmão. E hoje eu quero obedecer ele porque ele tem caráter. E quando ele diz é porque é, e quando ele diz não é porque não é. E outra, eu dependo da vida de Cristo para poder obedecê-lo também, tem mais isso. Aí ele ficou pensando, eu falei, vai ter um café da manhã. Ia ter o café da manhã do congresso, vamos lá com a gente. Ele foi, chegou lá, o pastor Glênio deu uma palavra tremenda, nós demos um livro para ele. Semana passada ele me ligou, pastor, eu queria lhe agradecer. Mas a gente quer chutar a canela. A minha primeira opção é, vou chutar a canela. Amados, nós somos chamados a ser igreja de Jesus Cristo, a tocar em gente. Vai dar trabalho. Você vai ter que abrir mão do seu tempo de almoço, você vai ter que enfiar a mão no bolso às vezes, você vai ter uma série de coisas. Mas igreja não é um lugar para você consumir, não, irmão. Isso é a igreja da maioria. A igreja é a reunião daqueles que foram alvos da graça de Deus, que lhes foram revelados, que eles morreram com Jesus Cristo e que eles ressuscitaram com Jesus Cristo. E que é chegado a eles o reino de Deus. E nesse lugar, quem reina é Jesus. Ele põe quem Ele quer e Ele tira quem Ele quer. Cada um serve ao seu dom. O dom que Deus deu. Só para terminar esse texto, Romanos, para a gente acabar, ir embora para casa da gente. Romanos 12, do 5 ao 8. Assim também nós, conquanto muitos somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta,
passa-o com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Cada um tem um dom, segundo a graça que nos foi dada. Eu quero pedir perdão para você se eu não tenho o dom que você tem. E eu quero dizer a você que justamente por eu não ter o dom que você tem, eu preciso de você. Não me julgue segundo o seu dom. E eu também não quero julgar você segundo o meu. Me ame. Porque eu quero amar você. Independente se você me ama ou não. Mas eu sei que eu fui chamado para amar. Deus tem quebrado as minhas pernas. Deus tem quebrado o meu coração. A minha empáfia, o meu orgulho, a minha soberba. Para dizer assim, ó. Eu é quem resolvo o que precisa ser resolvido. Anda na minha presença, eu te farei perfeito. Eu queria que você levantasse do seu lugar agora, que você desse as mãos. Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, tem misericórdia de nós. Revela a nós o que é ser igreja, o que é ser o seu corpo, Senhor. Dá-nos a graça, Senhor, de viver em unidade. A tua palavra diz que é para que a gente se esforce em manter a unidade que o Senhor criou. Aqueles que têm o teu Espírito, que foram batizados num só batismo, Senhor, e que pertencem a um só corpo, que tem um só Deus. Somente o Senhor os reconhece, Senhor. Dá a graça de, como igreja, Senhor, os teus filhos, a tua casa que aqui se reúne, Senhor, seja instrumento de luz nesta cidade. Senhor, perdoa-nos como igreja. Senhor, livra-nos, ó Senhor, de ficar observando os defeitos uns dos outros, de nos julgar uns aos outros. Mas tenha misericórdia de nós, Senhor, e que nós possamos nos amar, sabendo que o Senhor concede dons a cada um de nós, e que o Senhor distribui no corpo segundo lhe apraz, Senhor, segundo aquilo que é o teu projeto. Senhor, arranca de nós todo o pensamento que faz com que a gente olhe para a comunidade de fé como um lugar onde eu preciso ser servido, Senhor, como um lugar onde eu consumo alguma coisa, e dá-nos a graça de nos entender, Senhor, pela renovação do nosso entendimento, pelo ministério da tua palavra, Senhor, de que a igreja é um lugar onde eu sirvo e onde eu adoro junto com os meus irmãos, e que só existe uma razão, Senhor, para eu amar o meu irmão, é que ele é meu irmão. Oh Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, vivifica a tua igreja nessa cidade. Senhor, fortaleça-nos na fé, repreenda todo espírito de divisão, Senhor. Repreenda todo espírito de incredulidade, ó Pai, porque já foi vencido na cruz do Calvário, porque Jesus já os venceu e os expôs publicamente ao desprezo. Dá-nos a graça, Senhor, de ter um olhar de misericórdia, porque o Senhor olhou para nós com misericórdia, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor, e faz de nós sal e luz, e que o Senhor resplandeça sobre nós a tua face, e que esta cidade, Senhor, seja impactada em todos os lugares, Senhor. Levanta a tua igreja nesta cidade, vivifica, aviva-nos, Senhor, e que nós possamos, ó Senhor, ser instrumentos de graça, de vida, de liberdade, de cura, de perdão, ó Pai. Opera no nosso meio aqui, Senhor. Cura os que precisam ser curados, Senhor. Liberta os que precisam ser libertados, Senhor. Salva os que precisam ser salvos. E que em nome do Senhor Jesus Cristo, a tua igreja, Senhor, seja a tua casa, onde o Senhor habita, Senhor, em nós. E o Senhor age através de nós. Muito obrigado, Pai, por este dia. Muito obrigado pela tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo,
Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.